A primeira igreja evangélica congregacional de Juazeiro foi organizada em 24 de maio de 1932. A primeira casa usada como templo foi a da Avenida Américo Alves, número 1. A segunda, na Rua da Polo, em um salão mais amplo, em face do desenvolvimento do trabalho. Em pouco tempo, o reverendo Duncan estimulou a pequena comunidade a comprar um terreno para a construção de um templo que fosse suficiente para a acomodação de uma quantidade maior de pessoas. Foi comprado por R$3,500 o terreno situado à Praça da Misericórdia, que é a atual Dr. José Inácio da Silva, onde finalmente foi construído o templo e inaugurado em 7 de setembro de 1935. Tendo pastoreado a Igreja Evangélica Congregacional de Caruaru, o missionário Thomas Bentley Duncan e sua esposa, a irmã Sarah Duncan, vieram para Juazeiro com uma passagem rápida por Petrolina, onde infelizmente foram duramente perseguidos pelo clero da Igreja Romana através do famoso bispo Dom Malan. Em Juazeiro, a perseguição foi mais amena, pois a população já tinha um contato maior com o culto protestante através da valorosa atuação da Igreja Batista da Rua 7, que fora fundada em 1911 pelo missionário judeu Salomão Luiz Ginsburg. Depois de 1935, o casal Duncan retorna para Goiás, atendendo ao chamado da denominação, e assume o comando da Novel Igreja o primeiro pastor não estrangeiro, o reverendo Diocleciano Cavalcante. A igreja cresceu e, com apenas 14 anos de existência, já contava com 238 membros. Encaminhou vários jovens ao Seminário do Recife e ao Instituto Bíblico de Goiás para a preparação com vistas ao Ministério da Palavra. Dentre eles citamos Salviano Silva, Alcides Pilê da Costa, Solon Teixeira de Menezes, Davi Lapa Cerqueira, José Barbosa, Cira Silva e Diocleciano Cavalcante. Este último veio a ser o primeiro pastor da igreja, empossado em abril de 1936, permanecendo até setembro de 1940. A igreja passou 7 anos sem pastor e durante esse período alguns ministros lhe prestaram assistência. Os principais foram William B. Forsyth e o casal Oliver e Dorothea Thompson, da UESA, União Evangélica Sul-Americana. A Era Laurentino, 1947 a 1954. Em janeiro de 1947, após haver terminado o curso no Seminário da Igreja Cristã em Anápolis, Goiás, assume o pastorado o reverendo Laurentino Carvalho de Miranda, realizando um excelente trabalho de consolidação da obra pioneira, tanto em Juazeiro como em toda a região, até o ano de 1954. Esse período foi marcado por várias excursões evangelísticas a cidades e povoados às margens do Rio São Francisco. Foram visitados Petrolina, Remanso, Centro Sé, Casa Nova, Santana, entre outras pequenas localidades. Após a partida de Laurentino para a Feira de Santana, em 1954, toma posse o reverendo Antônio da Silva Cosmo, que permanece até 1956. Reverendo Manuel Mendes, o pastor da organização interna. O reverendo Manuel Mendes da Silva, procedente da Paraíba, chegou a Juazeiro em 1956. Ainda bem jovem, não era pastor e nem tinha formação acadêmica para o ofício pastoral. No entanto, pelas suas qualidades natas de pregador eloquente, profundo conhecedor das Escrituras e zeloso visitador do rebanho, logo despertou a simpatia e a admiração da igreja. E por tudo isso, foi imediatamente recebido e ordenado ao ministério pastoral através de uma mesa examinadora dirigida pelo reverendo Ismael da Silva Júnior. Foi o pastor que mais tempo permaneceu à frente da igreja, 13 anos, realizando a consagração de oficiais, providenciando a regularização da documentação imobiliária e formalizando os estatutos junto aos órgãos competentes do Estado. Mesmo depois de sua partida para outros campos, o reverendo Manuel Mendes sempre voltava para visitar suas ovelhas de Juazeiro. Veio até quando não teve mais forças.
Reverendo Deneci Gonçalves da Rocha, dezembro de 1964 a janeiro de 1967, Novos Tempos. Nesse período, há o incremento das ações da Igreja, com uma maior ênfase nos trabalhos dos departamentos, destacando-se nesse aspecto os grupos coral, uniões masculina e feminina. Fiel à tradição do congregacionalismo brasileiro, que desde cedo estabeleceu como aliado para a evangelização o inário Salmos e Hinos, a primeira igreja seguiu descobrindo diversos talentos que, no decorrer dos anos, ornamentaram a obra evangelística com o toque singular da música. Após o reverendo Deneci, 2 pastores têm rápida passagem pela igreja. O reverendo Moisés das Neves Farias, janeiro de 1967 a setembro de 1969, e o reverendo Santos Pedrosa Fontão, setembro de 1971 a abril de 1972. Retorno do reverendo Manuel Mendes da Silva para um segundo pastorado, setembro de 1973 a setembro de 1977. O reverendo Elecir Brito da Silva e o impulso no trabalho com a juventude, junho de 1979 a julho de 1985. Para pregar o evangelho com relevância para as novas gerações, é introduzida pelo pastor Elecir uma nova dinâmica que lança mão de um discipulado inovador, com a utilização de retiros, congressos, estilo de música jovem, prática de esporte e uma interação maior com a sociedade. O reverendo Elecir se transfere para a Igreja Evangélica Pernambucana, em Recife, e é substituído pelo reverendo Silas Alves Lago, que assume o pastorado em outubro de 1985, mas permanece por um curto período de apenas 4 meses. Após o curto pastorado do reverendo Silas, é chamado para ocupar a liderança do rebanho o reverendo Tércio Alves de Lira, procedente de Campina Grande, Paraíba, setembro de 1985 a janeiro de 1991. O reverendo Tércio, dono de um carisma todo especial, desenvolve um ministério voltado para a implantação de projetos sociais e a atenção às famílias da igreja. Na última década do século XX, a primeira igreja está então consolidada como uma comunidade voltada para a adoração comunitária, o serviço social e o investimento no fortalecimento das famílias, mantendo sempre um diálogo bastante positivo com a sociedade ao seu redor. Dentro dessa visão, o reverendo Domingos Gonçalves de Souza assume o pastorado. Ele oferece uma contribuição substancial à obra da igreja. Durante os anos em que esteve à sua frente, ele, como a maioria dos seus antecessores, desenvolveu um forte vínculo afetivo com os membros da comunidade. Ele encaminhou pastoralmente muitos casais jovens que se agregaram a esta igreja. O seu pastorado durou de dezembro de 1991 a junho de 1997. No apagar das luzes do século XX, exatamente no ano de 1999, assume o pastorado o reverendo Adenilson Ribeiro de Oliveira, com uma forte ênfase na expansão missionária e intensa preocupação com a coerência doutrinária da igreja. É dinamizado o trabalho que dá origem à congregação da Ebenezer. As congregações de Alto da Maravilha e Pedra do Lorde ganham uma atenção especial, visando prepará-las para a sua futura emancipação. Com isto em mente, a igreja resolve ordenar e empossar o jovem pastor Roberto de Alcântara Lima para o pastorado auxiliar da igreja, dando um forte impulso àquelas comunidades. Com a mudança do reverendo Adenilson para Ribeirão Preto, São Paulo, o reverendo Roberto Lima de Alcântara Marques assume o pastorado efetivo da igreja, concretizando em seu pastorado a emancipação das congregações do Alto da Maravilha e da Pedra do Lorde. O pastor Roberto, preocupado com a expansão do trabalho nos arredores de Juazeiro, efetua a ordenação de vários oficiais e lança as raízes da congregação no bairro de Maringá. Em 2007, assume o pastorado o reverendo João Vitor Alves de Oliveira, com forte ênfase na unidade interna e no ministério com jovens. Permanece apenas de março de 2007 a agosto de 2008. Atualmente exerce o pastorado o reverendo Altemar Ribeiro de Oliveira,
que tomou posse no dia 27 de dezembro de 2008. No decorrer dessa longa caminhada, muitos foram os desafios enfrentados, os quais trouxeram maturidade e alimentaram a determinação desta igreja no ideal de proclamar as verdades bíblicas. Os heróis anônimos que colaboraram para a fundação e manutenção desta obra se contam a centenas. Muitos já partiram para o Senhor, deixando às gerações seguintes a memória saudosa e o exemplo valoroso de servos leais. Fiel aos princípios evangélicos, a primeira IEC de Juazeiro põe seus olhos no futuro, procurando discernir neste novo momento não apenas os sinais que indicam o retorno do Mestre Jesus, mas também as oportunidades que se abrem à expansão do reino de Deus pelo mundo afora. E assim, como diz a letra do conhecido hino, avante, sim avante, unidos, firmes sempre ao avançar. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acredita